Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar do Risa Fiagro, segunda vez que a gente está falando dele aqui no canal, gerido, né, pela Risa Asset Management, uma gestora que já nasceu com esse background de agronegócio, né? A gente vê isso claro aqui, que não tem uma consultoria imobiliária por trás, diferentemente das outras casas de gestão, né, na sua maioria, que nasceram muitas vezes no mercado de fundo imobiliário e que por isso contam com uma assessoria específica do agro. A Risa não precisa de assessoria na visão deles, tá? Então o ticker na bolsa, se você ainda não conhece, é o RZAG11, tá? Ele é um Fiagro, já passou por duas emissões, possui uma taxa de administração de 1,15%, taxa de performance de 10% sobre o QCD ao CDI, tá certo? Então aqui a gente tem uma bela fotografia do fundo, né? Pagou aí um dividend yield anualizado, né? Se a gente levar em consideração o rendimento pago, que a gente já vai ver qual foi, e o valor da cota de mercado na data desse relatório, né? Você tem um dividend yield aí de 18,10%. Lembrando que, igual os fundos imobiliários, tá? Os FIAGos também são isentos de imposto de renda para investidor pessoa física. Então, o spread médio ali sobre o CDI de 5,52, né, o que é alto. Isso aqui também é uma característica marcante desse fundo, que é 100% de originação dos próprios ativos, né, ou seja, é a própria gestora que, né, lida ali diretamente com os seus devedores e faz toda a transação dentro de casa. Então está aqui, né, o rendimento distribuído, né, 0,135, né? Lembrando que ele é um fundo que negocia na base 10, tá? São 31 ativos do fundo, está com uma cota patrimonial ali de 9,53, essa cota já cresceu desde a última vez que a gente falou dele, a alocação de 106,93, a gente já vai explicar por que, que ela está mais de 100%, número de cotistas, mais de 71 mil cotistas, teve um crescimento também bastante relevante na base de cotistas, continua 100% indexado ao CDI, né, diminuiu um pouco a duration da carteira em relação ao que a gente tinha visto, né, no último relatório, agora 2,64, mais em média ali com o mercado, e a cota de mercado a 9,67, né, o que dá um ágio de aproximadamente 1,46% sobre o valor patrimonial, tá? Então aqui, né, como consta em muitos fiagos, né, ele traz uma visão geral dos principais setores, no caso dele, né, é soja, milho e algodão, principalmente soja e milho. Então, ele coloca aqui, né, cerca de 20% da safra ainda não foi comercializada, contra uma média de 5 a 10%. A gente tem visto aí problemas de armazenamento, né, tanto assim, isso tem beneficiado, né, uma empresa também da bolsa muito famosa, que é a Kepler Weber, enfim. E em relação ao preço, mostra ali uma recuperação de 3,48% no mercado interno, uma queda de 0,7% ali no mercado externo na Bolsa de Chicago. A gente vê o gráfico aqui, né? Teve aquele pico ali entre 2021 e 2022, né? E desse ano aqui tem caído bastante, o que inclusive ajuda ali, né, o controle da inflação. E agora, nesse mês de agosto, uma leve recuperação. Em relação ao milho, ele coloca aqui que o clima favoreceu, né, um bom desenvolvimento da cultura e produtividade, e a gente vê aqui o preço, né, o milho caiu ali mais fortemente e ainda não mostra recuperação, mas já mostra uma estabilidade no preço, tá? Em relação ao algodão, a gente vê também uma queda relevante e um início de recuperação aqui em agosto, tá? Em relação agora ao retorno, né, como a gente já disse, o fundo pagou ali 135, né, 0,135 reais. Lembrando que isso é um fundo de base 10, o que dá um dividend yield mensal ali de 1,40% ao mês, tá? E em relação à cota do mercado secundário, ela teve valorização, saiu de 9,45 para 9,67, uma variação mensal positiva de 3,81%. E aqui a gente vê, né, quantidade, o número de cotistas do RZAG, né, chegando ali a mais de 71 mil cotistas, realmente uma base grande, e eles vêm aí numa escala ascendente, né, vamos ver a partir de quando esse número vai se estabilizar, tá? Em relação ao resultado do fundo, né, o fundo, como eu já tinha falado no último vídeo, né, ele não costuma fazer reserva, ele distribui, se não integralmente, né, ou quase integralmente, né, os seus resultados. Você vê que o resultado cota aqui desse mês de agosto, que é o que a gente está analisando, foi
0,136, ele distribuiu 0,135, né? 99% ali do resultado distribuído, e tem sido assim historicamente, tá? No acumulado também de 2023, ele distribuiu 99%, desde o seu início também 99%, então ele é um fundo que não faz reserva. Aqui a gente vê, né, essa alocação ali até acima de 100%, onde ele vai explicar melhor aqui o spread do CDI analisado, isso aqui é bruto ainda, tá? Então, em agosto ali, ele está com spread de CDI mais 3,03%. Aqui a gente chega num resumo, né? Como a gente já tinha falado, né? A cota saiu de 9,45 para 9,67, né? Uma valorização de mais de 3%. A cota patrimonial está em 9,53. Rendimento, né, por cota em agosto foi 0,14, né? O que dá um yield mensal ali de 1,40, né? Um retorno bruto de 3,81. E ele rendeu ali a mais CDI 2,64. Em relação ao posicionamento, como a gente já viu lá em cima, ele está 100% alocado em CDI. Em termos de garantia, 89% é alienação fiduciária de terras e 11% alienação fiduciária de grãos. Tá? Em relação a prazo de portfólio, 88% é superior a 3 anos, 9% até 3 anos e apenas 3% até 1 ano e meio, portanto, uma duration também elevada. Em relação à cultura, né, como eu falei, a principal cultura é soja, com mais de 50%, seguido por milho, algodão, semente de soja, né, que também, né, praticamente está ligado aí à soja, semente de pastagem com 4%, e outros ali com 9,2%. Tá? Em relação à estratégia, né, realmente 94,7% é a estratégia de longo prazo, 3,2% de custeio da safra, né, provavelmente ali um prazo um pouco menor, e o fundo conta com 2,2% de caixa. Né? Então está aqui a região do Brasil, né? Não sei se ele está exposto ao estado que você está assistindo, mas existe uma distribuição geográfica, né, presença ali em estados importantes do agronegócio. Tá? Aqui em relação à movimentação do fundo, né, ele informa que foi, né, através de uma operação compromissada reversa, e daí a explicação de estar, teoricamente, né, mais de 100% alocado, então ele está com uma exposição, né, acima do seu patrimônio, através de derivativos, né, dessa operação aqui compromissada, né, ele adquiriu ali uma série sênior e subordinada do CRA do grupo MG, que a gente vai ver com mais detalhe, né, possui uma participação grande no Mato Grosso, e, né, o fundo ainda possui parcelas a serem recebidas antes do vencimento da operação compromissada. Segundo ele, isso vai aumentar a rentabilidade do fundo, mas também, né, não tem como, aumenta um pouco o risco também. Tá? Então aqui a gente vai chegar talvez na parte mais importante, que é a carteira do fundo. Né? Então o fundo ele tem aí uma grande quantidade de títulos, né? Ao total são 31 títulos, né? Sendo que a gente viu o grupo MG que foi adicionado, né, recentemente, uma cota sênior e subordinada, tá? A cota sênior ela oferece uma garantia maior, a cota subordinada é a menor garantia possível. Então daí a diferença, né? Um está pagando CDI mais 3, o outro CDI mais 9,5. O fundo está com caixa de 2,3, como a gente já viu. E aqui a gente chama atenção para, né, primeiro o CDI, né, todo indexado ao CDI, a maioria com prazos longos, não é um fundo que faz uma concentração muito grande no PL por título, né, as principais posições aqui, 8% no GAPS Agronegócios, né, seguido por 7,4% Celine, e uma posição grande também de 7,4% no recém-novo ativo Grupo MG. Tá? Mas uma coisa que deve ser chamada a atenção é a exposição praticamente a um emissor só, né? Uma securitizadora, que é a Virgo, tem apenas um título aqui da Eco Securitizadora, e apesar do fundo ter vários títulos, ele possui, né, 12 devedores, ele tem vários títulos de um mesmo devedor, por exemplo, como essa Atafona aqui, KPS, enfim.
alguns apenas pulverizado. Gaps Agronegócio também tem vários. Então está aqui, né, a lista dos devedores, no total são 12. Então são 12 devedores para 31 títulos, né? Então você vê que tem muito mais títulos do que devedor. Logo, você tem mais títulos de um mesmo devedor, tá, pessoal? Então ele é um fundo realmente raiz aqui do agronegócio. Ele não tem consultoria, origina 100% das operações. Existem títulos aqui que chamam a nossa atenção para tamanho e rentabilidade, né? Por exemplo, esse aqui pagando CDI mais 16%, CDI mais 11, 15% nesses dois, todas são subordinadas, né? Por fim, né, vale a pena lembrar que a Sênior, ela tem, em geral, mais garantias e prioridade no recebimento do que a mezanina. A mezanina está ali no meio, né? Lembra de M ali de metade, né? De meio, e a subordinada é a que tem a menor garantia, né? Portanto, você observa mesmo devedor com diferentes taxas de acordo com o tipo de ativo, tá, pessoal? Então é isso, vamos fazer uma manutenção aqui do fundo que a gente já tinha falado. E por hoje era isso, tá? Não deixe de se inscrever no canal, bora para cima e ativa as notificações também para você não perder o time dos vídeos. Grande abraço.